A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 14, que vai nos dizer assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando nós lemos essa palavra, irmãos, nós podemos aqui observar que essa situação, ela não foi uma situação nada boa para Agar e para o seu filho. Agar, ela só recebeu um odre de água e a Bíblia diz que Abraão também deu para ela pão. Somente isso, e a despediu. Muitas vezes, irmãos, nós vamos precisar sair de alguns lugares. Muitas vezes, Deus vai permitir que algumas portas se fechem. E nós, muitas vezes, vamos nos entristecer. Como Agar, que com certeza estava entristecida. A Bíblia diz que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ou seja, ela saiu sem direção. Ela saiu sem rumo. Ela saiu sem saber o que faria da sua vida. Ei, mas a Bíblia diz que Deus não desamparou o menino, porque havia uma promessa de Deus também sobre a vida dele, por ele ser descendente de Abraão. O Senhor diz para você: oh minha filha, oh meu filho, a porta que se fechou na sua vida foi livramento. É a pessoa que eu tirei da tua história que você não está entendendo, que você está se entristecendo. Foi eu quem removi, porque eu tenho um propósito maior. Era necessário Agar sair da casa de Abraão. Agora Agar tinha a liberdade dela. Ela já não era mais serva de Sarai ou até mesmo escrava, como às vezes Sarai mencionava. Ela já não precisava viver naquele ambiente de opressão, mas ela agora tinha a liberdade dela, mas não conseguia contemplar por causa do momento. Tem momentos, irmãos, que nós nos apegamos a pouco. Tem momentos que estamos tão apegados a coisas pequenas. E através dessa palavra, Deus está dizendo: eu tenho liberdade para você. Não se entristeça, porque é necessário sair de lugares, porque é necessário quebrar algumas alianças, porque é necessário algumas portas se fecharem. Às vezes, a gente se acostuma até com lugares, irmãos, que não é pra gente se acostumar, onde a convivência não é legal. Nós sabemos que a convivência de Agar na casa de Abraão não era favorável. A convivência de Agar na casa de Abraão não era nada boa, irmãos. Mas ela estava acostumada com aquela situação. E por isso, quando Abraão a despede, ela sai andando errante. Tem momentos que a gente pensa: Deus, por que o Senhor está permitindo a porta fechar? Deus, por que o Senhor está limpando a minha vida desta forma? E Deus está dizendo: daqui a pouco você vai me agradecer. Havia uma liberdade agora que estava sendo entregue para Agar. Não era mais escrava, não era mais serva. Agora tinha liberdade de viver a vida dela com o filho dela. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: eu limpei a tua vida e continuo limpando e limparei mais para que você tenha a liberdade. Não reclame daquilo que eu estou fazendo, mesmo que você não esteja entendendo. Tem pessoas que não estão entendendo o que Deus está fazendo aqui, mas Ele está dizendo que eu estou fazendo o melhor. Declare comigo: mesmo que eu não entenda, a vontade de Deus é melhor. Mesmo que eu não entenda, a vontade de Deus é a melhor. Lá estava Agar, recebendo a liberdade dela, mas não era como ela queria. Parecia até, irmãos, que era uma situação muito humilhante, né, o que estava acontecendo com ela, mas aquilo ia cooperar para o bem dela. Tem coisas, irmãos, que cooperam para o nosso bem, a gente não entende. Aí muitas vezes vem camuflado de luta, muitas vezes vem camuflado de adversidades, aquilo que Deus quer entregar pra gente. Ela ia ter uma liberdade, ela ia poder viver a vida dela, ela não ia precisar mais, irmãos, estar passando por humilhações. Ela não ia precisar mais estar vendo disputas ali entre ela e entre Sara. Ela ia ter uma vida em paz. Muitas vezes, irmãos, Deus fecha algumas portas, nos tira de lugares, permite situações serem criadas para que a gente tenha liberdade, para que a gente tenha paz.
Pare de ficar se acostumando com ambientes que Deus não lhe quer. Às vezes nós nos acostumamos, irmãos. Ficamos tão acostumados com aquilo que estamos vivendo. Ficamos tão acostumados com o sofrimento que não buscamos uma mudança de vida. E nós pensamos, aqui eu tenho o necessário, então eu vou permanecer aqui. Quantas pessoas, irmãos, Deus tem promessa de crescimento, mas está estagnada porque não quer investir. Está estagnada porque não quer fazer a sua parte. Está estagnada, sabe por quê? Porque está acomodado com o que está vivendo. H aprendeu a se acomodar ali. Não tinha o que fazer. Então ela pensou, certamente até o fim da minha vida eu vou precisar viver com isso. Certamente até o fim da minha vida eu vou ter que ver Sara se levantando contra mim. Eu vou ver Isaac com Ismael brigando. E vai ser assim a nossa vida. Ela já estava até acostumada com o que estava vivendo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que era necessário H tomar o rumo dela, tomar a direção dela. Tem momentos que é necessário, irmãos, a gente tomar uma atitude. Tem momentos que é necessário a gente deixar Deus trabalhar. Aqui nós vemos que o que Abraão fez com H e com Ismael não era algo que Abraão queria fazer, mas foi algo que Sara falou e Deus disse a Abraão, faça como Sara lhe mandou. Ou seja, havia uma ordem de Deus. Muitas vezes a gente vai ver lutas, portas fechadas, que são camufladas, irmãos, de adversidades e de problemas, mas não é Deus trabalhando. É Deus, muitas vezes, irmãos, fechando o cerco para que a gente venha sair de alguns lugares que não dá pra gente crescer, que não dá pra gente ser abençoado. Deus está mudando gente de lugar aqui. O Senhor me revela que pessoas mudarão de lugar, porque este lugar está empatando o seu crescimento. Este lugar, Rabai de Candarasturianda, onde você está sendo poldado. Você está sendo. Tem gente tentando te cortar, tem gente tentando tirar você do foco. E Deus está dizendo para você: eu sou Deus que te mudarei de lugar. Eu não sei, irmãos, se vai ser de empresa, eu não sei se vai ser de cidade, eu não sei se vai ser de casa, de ministério, mas eu quero lhe dizer que há uma mudança chegando aqui para algumas pessoas. Houve uma mudança na vida de H. E o Espírito Santo está dizendo, toda mudança momentaneamente gera desconforto. E aqui estava desconfortável para ela. Só, irmãos, um odre de água e pão. Imagine, irmãos, a situação dessa mulher. Ela saiu sem rumo, porque tem notícias, irmãos, que às vezes deixa a gente meio que sem norte, sem rumo. Era isso que estava acontecendo com H. H não sabia nem para onde ir, estava perdida, porque ela estava achando que aquilo ali era algo ruim, irmãos, mas não era. Tem momentos que você vai pensar, a porta se fechou, isso aqui é ruim. Deus não está permitindo eu continuar neste lugar, isso aqui é coisa do inimigo. Não, Deus está dizendo, sou eu. Não é o inimigo investindo, não sou eu fechando a porta. Sou eu tirando você de lugares que estavam empatando o seu crescimento. Coloque uma planta, que ela tem um grande crescimento, sabe? Uma planta bem grande, com raiz bem grande. Pegue ela e plante ela em um caqueirinho. E deixe essa planta lá para você ver se ela vai crescer. Vai chegar um momento em que ela vai procurar lugar para expandir, não vai achar. O que vai acontecer com essa planta? Ela vai morrer. Assim somos nós, irmãos. Se nós estivermos em um lugar onde não nos cabe, aí o nosso Criador sabe disso. Ele sabe que a raiz precisa se expandir. Ele sabe que a raiz, ela precisa crescer. Aí o que é que ele faz? Automaticamente, ele tira a gente do caquinho que estava tentando sufocar o nosso crescimento. O caquinho, um vaso que estava tentando aí sufocar o seu crescimento. Deus está dizendo, eu estou te tirando dele, não reclame. Ah, Senhor, um odre de água e pão, só isso. Eu não sei para onde eu vou. Deus está dizendo, confia porque eu estou cuidando. Havia uma promessa também sobre Ismael, por ele ser descendente de Abraão. É claro que não era a promessa da aliança como a promessa de Isaac. Mas, pelo menino Ismael ser descendente de Abraão, o Senhor não ia desamparar ele. Então, irmãos,
Deus ia cuidar de tudo. Confie, Deus está cuidando de tudo. Agar não pereceu juntamente com Ismael no deserto de Berseba. Mas a Bíblia diz, irmãos, que houve providência, que houve provisão, que houve cuidado de Deus ali naquele lugar com eles. Eu quero lhe dizer, Deus cuida. Deus protege. Deus manda o que você precisa. O que Deus não quer é que você permaneça em lugares de rejeição. Tem lugares, irmãos, que o tempo acabou. Muitas vezes nós somos teimosos e queremos permanecer por causa do comodismo, porque a gente se acomoda, é o que eu falei, tem gente que se acomoda a sofrer. Tem gente que se acomoda a passar necessidade de ficar dependendo dos outros. Tem gente que se acomoda, irmãos, com uma situação difícil. E o Senhor está dizendo, eu te chamei, minha filha, foi para guerrear, foi para você se levantar, meu filho, e ir à luta. Só que tem situações, irmãos, que se Deus não apertar, tem situações que se Deus não criar algumas situações, oportunidades para a gente sair, a gente não sai. Aí nós ficamos no mesmo lugar sem ter crescimento, sendo sufocado, e tudo que é sufocado chega uma hora que não suporta e acaba morrendo. E Deus está dizendo para você, eu não te chamei para perecer, eu te fiz promessa. Há uma promessa sobre a sua vida, minha irmã. Então, aonde Deus precisar te levar, Ele vai te levar. No dia que Ele olhar para uma situação e Ele disser, está sufocando o crescimento que eu tenho com minha filha, Ele vai tirar você de lá. Está sufocando o crescimento que eu tenho com meu filho, Ele vai fechar aquela porta e não reclame. Não reclame, porque o que Deus preparou para você é maior e é melhor. A paz, irmãos, que Agar teria agora, ninguém poderia roubar dela, porque imagine, era um lar turbulento lá de Abraão. A partir do dia em que Sara pegou Agar e colocou na cama de Abraão, só teve problema naquele lar. E Agar também precisava de paz, porque nós não podemos culpar Agar aqui por nada, porque Agar não tinha promessa. Agar estava ali como serva obediente. Então Deus está dizendo para você através dessa palavra: eu sou Deus que, como eu cuidei de todas as coisas que estavam acontecendo ali com Agar, com Ismael, eu estou cuidando de tudo. Deus estava no controle. Quando a Bíblia nos diz, no versículo de número 9, Sara, ela olhou e viu Ismael caçoando de Isaac, versículo 9, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Aí no versículo 10, ela diz assim, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Aqui ela chama Agar não de serva, mas de escrava. E o que estava acontecendo aqui, irmãos, já era algo já determinado, sabe, por Deus para que acontecesse. Porque você vai ver aqui Deus dizendo, faça como Sara falou. Foi determinado por ele, a porta se fechou para Agar, porque Deus já não queria mais ela lá. E quando Deus já não quer a gente mais em alguns lugares, irmãos, Ele vai apertar. Ele vai estreitar, Ele vai fechar. Quando Ele não quer amizades mais na nossa vida, Ele vai criar situações para quê? Para que seja afastada de nós, para que seja retirada da nossa vida. E as situações quem cria é Deus. Aqui nós vemos, irmãos, que isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, versículo 11, por causa de seu filho. Mas Deus falou com Abraão no versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada tua descendência. Olha o que Deus está dizendo aqui para Abraão. Abraão não tenha pena de fazer o que Sara lhe falou. Faça tudo segundo o que ela te falou. Porque aquilo ali, irmãos, fazia parte de um propósito de Deus. Tem propósitos de Deus que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Mas depois nós vamos entender que é o melhor. Você vai observar aqui de maneira clara que era o melhor a ser feito, por mais que ninguém estivesse entendendo ali. Tem momentos que as direções de Deus a gente não vai entender, que as limpezas que Deus vai fazer na nossa vida a gente não vai compreender, mas o importante, sabe o que é? É a gente continuar no centro da vontade de Deus, obedecendo às ordens do Senhor e sabendo que Deus está no controle de tudo e que o que Ele está fazendo é porque é o melhor para a nossa vida. A casa do patriarca precisava passar por uma limpeza, era necessário o filho da desobediência sair, porque o filho da desobediência não podia herdar com o filho da obediência. Então aquela situação foi criada para que houvesse uma limpeza na casa de Abraão e para que houvesse uma liberdade para esta mulher chamada Agar.
e para o cumprimento da palavra de Deus também a ela, porque um dia Deus disse a ela que cuidaria do filho dela, por ser descendente de Abraão. Deus disse que também faria algo grande na vida dele. Não seria a mesma coisa que Isaac, claro, o filho da promessa. Mas, porque o filho de Agar era descendente de Abraão, Deus não ia jamais desamparar. Quando há uma promessa, minha irmã, sobre a sua vida, não importa onde você esteja, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar dos propósitos dele na sua história. Por isso, quando a porta se fechar, quando as pessoas saírem da sua vida, quando você vê Deus limpando a sua história, não se assuste, nem se desespere. E nem pareça isso penoso aos teus olhos, como pareceu aos olhos de Abraão. Mas olhe agradecendo, porque Deus cuida de tudo. Isso aqui era a forma do cuidado de Deus na casa do patriarca. O Senhor diz para você: o que eu estou fazendo agora você não entende, mas daqui a pouco você vai entender e você vai me agradecer, porque tudo que eu fiz na sua vida foi porque eu estava cuidando de você. Declare comigo: eu creio que Deus está limpando a minha vida e está retirando tudo que não provém dele da minha história. Eu creio que o meu Deus está limpando a minha vida e retirando tudo que não provém dele da minha história. A palavra do Senhor nos diz que lá estava Agar andando errante pelo deserto de Berseba. Mas depois, irmãos, o que aconteceu na vida de Agar foi o cuidado. O cuidado, ela permaneceu viva, havia um cuidado de Deus sobre o menino, porque Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Nós vemos aqui no versículo de número 21. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aqui nós vemos de maneira muito clara que Ismael cresceu, se casou. E quem casou ele com uma mulher da terra do Egito foi a própria Agar. Ou seja, nem Ismael e nem Agar morreu. Por quê? Porque Deus prometeu que havia um cuidado ali. Deus está dizendo para você: eu cuido. Eu cuido aonde você estiver. Eu protejo a sua vida. Por isso, não reclame do que eu estou fazendo na sua história. Algumas mudanças são necessárias na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós nos apegamos a pessoas, a lugares, mas quando o Senhor diz assim: acabou, eu não quero mais, é melhor a gente obedecer, porque Ele vai cuidar de tudo. O seu tempo está findando em alguns lugares, com algumas amizades, com algumas pessoas na sua história, e o Senhor está dizendo: não reclame, eu sei o que é melhor para a sua vida. Agar estava saindo da escravidão para a liberdade. Tem pessoas aqui que estão saindo de um potinho que estava te sufocando, e você vai começar a estender as suas raízes, porque Deus está dizendo: é necessário sair desse caqueiro, sair desse potinho, porque senão você vai acabar morrendo. Por isso Deus está fazendo uma grande mudança a vir sobre a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, é verdade, Senhor, que tem direções que a gente não compreende, Pai, mas mesmo assim, Pai, as tuas direções, aquilo que o Senhor fala, meu Deus amado, para nós é o melhor para a nossa vida, e nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer pela limpeza, te agradecer pelo que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda fará na nossa história, porque tudo que o Senhor faz é o melhor para a nossa vida. Agar, Pai, ela não estava entendendo o que estava acontecendo aqui momentaneamente, mas aquela situação, Pai, era para o melhor. Era para que o teu nome, meu Deus amado, pudesse ser glorificado na casa de Abraão. Era para que o Senhor pudesse cumprir a promessa que o Senhor havia feito a ela. E o Senhor, meu Deus, sabe como cumprir a tua palavra. O Senhor sabe como cumprir a tua promessa. E tem promessas, Pai, que só se cumprirão quando a gente sair de lugares, quando pessoas saírem da nossa vida. E eu te peço, Senhor, que o Senhor limpe, que o Senhor retire, meu Deus amado, pessoas da nossa história que o Senhor não quer, nos tire de lugares que o Senhor sabe que não nos cabe mais, aquilo que está sufocando o crescimento, Pai, que o Senhor remova da nossa vida, para que a gente possa, meu Deus amado, começar a dar crescimento, Pai, às raízes que estão presas e precisam crescer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor direcione os passos, Pai, para que os teus filhos possam viver uma grande mudança na tua presença, uma mudança para a liberdade, para a alegria e para a paz. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir
restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Pai, que cada nome, que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, Senhor, que haja milagre, resposta, testemunho para o teu povo contar. Visita também, Senhor, aqueles que estão servindo de canal de bênção aqui neste canal, que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor prospere, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os visita, Senhor, com a visita do teu Espírito Santo. Abraça a alma, abraça as emoções, Espírito Santo. Vai trabalhando, vai curando a mente, Pai. Vai trabalhando em áreas, Pai, que eles têm te pedido para que o Senhor trabalhe. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que o que ele direciona para você é o melhor, por mais que você não compreenda. Quando Abraão, ele despediu a Ismael e a Agar, ela não compreendeu, mas com certeza foi o melhor para a vida dela. Deus está dizendo: o que eu faço agora você não entende, mas daqui a pouco você entenderá. Se prepare, uma grande mudança está chegando para sua vida. Tem crescimento que Deus está trazendo para você e tem lugares que estão empatando o teu crescimento e Deus vai te remover de lá. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.